Lucas 20. Num desses dias, quando Jesus ensinava o povo no templo, e anunciava o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, com os anciãos. E falaram-lhe deste modo: Dize-nos, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou, quem é o que te deu esta autoridade? Respondeu-lhes ele: Eu também vos farei uma pergunta, dizei-me, pois. O batismo de João era do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si, se dissermos, do céu, ele dirá, por que não crestes? Mas, se dissermos, dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Responderam, pois, que não sabiam de onde era. Replicou-lhes Jesus: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Começou então a dizer ao povo esta parábola: Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou a mandar outro servo, mas eles espancaram também a este, e, afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. E mandou ainda um terceiro, mas feriram também este e lançaram-no fora. Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, a ele talvez respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá esses lavradores, e dará a vinha a outros. Ouvindo-lhes isso, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, olhando para eles, disse: Pois, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ainda na mesma hora os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que contra eles proferira essa parábola, procuraram deitar-lhe as mãos, mas temeram o povo. E, aguardando oportunidade, mandaram espias, os quais se fingiam justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e à autoridade do governador. 1. Estes, pois, o interrogaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. 2. É-nos lícito dar tributo a César, ou não? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Chegaram então alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, tendo mulher mas não tendo filhos, o irmão dele case com a viúva, e suscite descendência ao irmão. Havia, pois, 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo, e depois o terceiro, casaram com a viúva. 1. E assim todos os 7, e morreram, sem deixar filhos. 2. Depois morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será ela esposa, pois os 7 por esposa tiveram? Respondeu-lhes Jesus: Os filhos deste mundo casaram-se e dão-se em casamento.
Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos hão de ressurgir, o próprio Moisés o mostrou, na passagem a respeito da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Responderam alguns dos escribas, Mestre, disseste bem. Não ousavam, pois, perguntar-lhe mais coisa alguma. 1. Jesus, porém, lhes perguntou, como dizem que o Cristo é filho de Davi? 2. Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. 3. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 4. Logo Davi lhe chama Senhor como, pois, é ele seu filho. Enquanto todo o povo ouvia, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e gostam das saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes. Que devoram as casas das viúvas, fazendo, por pretexto, longas orações, estes hão de receber maior condenação.